Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre de grande responsabilidade estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Bate sempre aquele temor ali, aquele frio na barriga, porque é algo sério. E eu, orando ao Senhor, o Senhor me revelou na palavra dele algumas coisas, algumas palavras, algo que nós podemos aprender juntos aqui nessa noite, que serve de edificação, que serve de alerta para as nossas vidas. Nós observamos aqui neste capítulo que Josué, um homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel para adentrarem a terra prometida, nesse exato momento, Josué já avançado em idade, ele reúne o povo. Josué, ele reúne ali todo o povo de Israel. E antes de entrar nessa parte a qual nós lemos, Josué, ele começa a lembrar aquele povo da onde o Senhor os tirou. Josué começa agora a relembrar tudo que o Senhor tinha feito, tudo que a mão forte do Senhor tinha feito sobre aquela nação. Bendito seja o nome do Senhor. Josué faz o povo relembrar da gloriosa e poderosa mão do Senhor que guiava aquele povo no deserto. Josué faz o povo se lembrar da grandeza de Deus. E algo que eu consigo notar, algo que eu consigo perceber, é que nós, igreja do Senhor, nós nunca devemos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Nós nunca devemos esquecer da onde o Senhor nos tirou. Certa vez eu vi uma frase, essa frase é certa, que diz que quem se esquece de onde veio, ele não sabe para onde está indo. Se você se esquecer do que o Senhor já fez, do que o Senhor tem feito, da onde o Senhor te tirou, nós logo começaremos a ter um coração soberbo, a ter um coração ingrato. Então, quando nós lembramos, olha, eu estava ali no lamaçal, eu estava ali no pecado, ninguém dava nada por mim, mas Jesus veio com mão forte e me arrancou lá do Egito de escravidão, Ele me arrancou do mundo de servidão. Quando você começa a lembrar pela obra de Cristo o que Ele fez na sua vida, você passa a ser mais humilde na presença do Senhor, você passa a ser mais grato ao Senhor, e o inimigo começa a não ter mais brecha na sua vida, porque quando você é grato ao Senhor, você está dando lugar para que a presença do Espírito Santo de Deus venha moldar a sua vida, venha mudar a sua história e te fazer a cada dia confiar e ser uma pessoa dependente de Jesus Cristo de Nazaré. Então Josué agora ele reúne a nação, e Josué agora ele fala: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Josué agora começa a chamar o povo para um conserto. Ora, o povo de Israel, vamos dizer que era aquele povo de altos e baixos. Quando o Senhor começava a abençoar a nação, o povo logo ali se desviava, o povo logo ali saía dos caminhos do Senhor. Então Josué agora ali já dentro da terra prometida, ele começa ali a chamar o povo para um conserto com o Senhor. Glória a Jesus. O interessante é que a gente nota que a terra prometida ainda não tinha sido totalmente completada, ou melhor, conquistada pelo aquele povo. E Josué ali agora chamando o povo para um conserto. Eu vejo Deus aqui falando para a nação que se eles quisessem herdar a bênção,
metade. Ele não é um Deus de duas faces. Ou é sim ou é não. Ou você serve ou você não serve. Ou você é santo ou você é profano diante da presença de Deus. Josué, ele não fala, olha, pode servir a Deus, mas também pode servir os deuses dessa terra, mas faz mais tudo para o Senhor. Não, Josué, ele dá um direito de escolha, para vocês escolhem aos deuses dessa terra, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porém eu e a minha casa serviremos ao Deus vivo. Sabe o que nós entendemos com essa palavra? É que nós, igreja do Senhor, muitas das vezes começamos a levantar ídolos, principalmente dentro da nossa casa, no meio das nossas vidas, mas o Senhor está falando nessa noite: se quer servir, tem que servir direito, se quer vir, tem que andar direito, se quer estar na minha presença, tem que negar sua vontade, vir após mim, tomar sua cruz e me seguir. Tem a ver com submissão, tem a ver com reverência, tem a ver com temor ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Aleluia, não tem como. Ou você serve ao Senhor, ou tu é escravo do pecado. Aleluia, Jesus. Josué, ele começa: agora, pois, temei ao Senhor. Aleluia, Jesus, bendito seja Deus. O interessante é que quando a pessoa fala temer a Deus, muitos pensam, tem que ter medo de Deus. Muitos pensam, nossa, então eu tenho que ter medo do Senhor, tenho que ter medo de Cristo. Mas o temor que a palavra do Senhor diz para os crentes não está falando em respeito a ter medo, porque o Senhor Jesus, ele nos livrou da ira de Deus. Mas o temor que a palavra diz fala sobre reverência, fala sobre respeito, fala sobre submissão, que resulta em obediência, e quem se submete, quem obedece, a obediência gera bênção na vida de tal pessoa. Aleluia, Jesus. E Josué, ele começa falando: temei ao Senhor. Ora, quantas pessoas não dizem, olha, eu amo a Deus, mas não temem ao Senhor? Amor sem temor é hipocrisia. Amor sem temor não se aproveita em nada. Porque como você pode falar, eu amo a Deus, mas não anda nos seus princípios? Eu amo a Deus, mas não guarda a sua palavra. Mas aquele que teme, aquele que respeita, este assim ama verdadeiramente a Deus. Porque aquele que teme, ele respeita por amor. Eu amo meu Deus, por isso eu não vou fazer algo. Eu amo meu Deus, por isso eu não vou praticar algo. E o Senhor, ele está falando, temei, e Josué está falando ao povo, melhor dizendo, temei ao Senhor. Aquelas pessoas que vêm e começam a cantar ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, mas não obedecem a palavra de Deus. Mas a palavra vai nos dar um conselho, a palavra ela vai nos dizer: temei ao Senhor e dai-lhe glória. O Senhor só aceita adoração, o Senhor só aceita o louvor daquele que teme, daquele que respeita, daquele que tem compromisso. Muitas das vezes vem um aqui na frente, mas tem raiva do seu irmão da direita, tem raiva do seu irmão da esquerda, e fala: eu amo a Deus, eu adoro ao Senhor, mas a tua adoração ela não chega, a tua adoração ela não alcança, porque Jesus, ele vai dizer: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali, vai lá, reconcilia com ele, depois venha e apresenta a tua oferta diante do altar. Tem que haver temor na vida da igreja, tem que haver respeito, tem que haver reverência da parte do povo de Deus na presença do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Já já você vai entender o que eu quero te dizer com isso, ou melhor, o que a palavra de Deus quer te dizer. Aleluia, Jesus. E quando nós observamos a palavra do Senhor, Josué fala: temer ao Senhor, serviu com sinceridade e verdade. A luta para conquistar aquela terra ainda era grande. Havia muitos inimigos idólatras que tentariam ali o povo de Israel a se corromper pelas suas culturas. E Deus, ele deixou a ordem para a nação. Ali em Josué capítulo de número 13, Deus deixa uma ordem para que o povo terminasse de expulsar toda aquela nação pagã e idólatra que habitava naquela terra. Mas o povo, eles não ouviram o Senhor, eles se acomodaram, começaram a fazer aliança com aquilo que era profano, com aquilo ali que desagradava aos olhos do Senhor, e por fim,
vida. O pecado não é pela metade. Nós temos que remover da nossa vida. Não é meio a meio, não. Deve ser tirado tudo aquilo que te impede de servir a Cristo, tudo aquilo que te impede de adorar, tudo aquilo que te impede de desfrutar uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Deve ser arrancado completamente das nossas vidas, porque caso ao contrário, a nossa vida espiritual será destruída, a nossa vida espiritual será morta diante do Senhor. Cabe a nós rever os nossos conceitos e falar: Senhor, se há algo em mim que te desagrada, muda minha história, muda minha vida, me ajuda a me consertar na tua presença. Aleluia. É que muitas das vezes a gente chega na igreja e só quer receber: Senhor, me abençoa, Senhor, faz a minha vida, Senhor, me concede o que eu estou te pedindo. Mas muitas das vezes nós não pedimos que a vontade do Senhor venha ser feita na nossa vida. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com os princípios que Deus tem deixado para a sua igreja. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, por que você está falando isso sem campanha em prol da família? Calma aí que eu vou chegar lá. Aleluia, Jesus. O povo de Israel, enquanto eles temiam o Senhor, havia sinais de Deus entre o povo. Enquanto o povo de Deus temia o Senhor, houve histórias que o povo ia para a guerra e eles nem iam com soldados na frente, como foi a história de Josafá. Eles foram louvando, enquanto o povo louvava, o Senhor batalhava por eles, deu a vitória para o povo. Enquanto o povo de Deus temia o Senhor, era Gideão com os 300 contra aquela grande nação que vinha contra eles, e eles venceram ali aqueles inimigos pela mão do Senhor. Enquanto o povo de Deus temia o Senhor era nuvem de dia em meio ao deserto e era coluna de fogo guardando aquele povo. Mas quando o povo de Israel, eles começam ali a se inclinar à falsa adoração, aos falsos deuses, a coisas que desagradam ao Senhor, a mão de Deus começava a pesar, as bênçãos saíam e o juízo de Deus começava a chegar sobre aquelas vidas. E é isso que eu quero falar nessa noite, igreja do Senhor. Muitas das vezes nós buscamos pela nossa família, mas nós não queremos ter o compromisso com Deus. Muitas das vezes nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa família, mas nós não queremos ser exemplo lá na nossa casa. Muitas das vezes a gente chega aqui: Senhor, salva minha família, mas chega na sua casa, em vez de você profetizar a bênção, em vez de você profetizar a libertação, você começa a amaldiçoar a vida do teu filho, você começa a amaldiçoar a vida do teu familiar. Aí não acontece bênção. Muitas das vezes aqui dentro a gente dá glória a Deus e até fala língua estranha, mas quando chega lá fora está xingando palavrão. O Espírito Santo, ele não é espírito de confusão. Ou você é cheio da presença, ou você é cheio de pecado, ou você tem a santidade de Deus na sua vida, ou você se torna escravo do pecado e a sua vida é apenas destruída pelas forças do mal. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 3:20. Eu quero aqui fazer uma reflexão com você. Jesus fala isso: que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele comigo. É um versículo que muito frisado, que eu principalmente gosto de falar bastante. Mas algo que eu também posso notar nessa palavra é: Jesus, ele não estava falando para ir. Jesus não estava falando para aqueles que não tinham aceitado ele. Jesus estava falando para uma igreja. Sabe o que eu entendo com isso? Olha Jesus falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Resumindo, Jesus estava de fora. Naquela igreja tinha culto, naquela igreja tinha adoração, naquela igreja tinha até barulho, naquela igreja eles até falavam ali da palavra, mas não tinham compromisso. Então muitas das vezes não basta falar, a gente tem que viver. Não basta você falar: eu sirvo, eu creio, eu obedeço, mas você tem que viver aquilo que a palavra diz para você fazer. Muitas das vezes a gente está falando: eu estou na presença, mas Jesus está falando: deixa eu estou à porta, eu quero entrar, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar o seu lar. Jesus, ele tem poder e ele quer fazer nas nossas vidas, mas muitas das vezes é nós que deixamos ele de fora. Jesus é fiel, Jesus é merecedor de toda glória. Aleluia, Jesus. Josué, ele passa agora uma posição: se vocês quiserem servir, vocês sirvam. Se vocês quiserem idolatrar, vocês idolatrem.
compromisso de andar nos caminhos do Senhor, quando você assume o compromisso de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que não é nós que vamos atrás da bênção, mas é a bênção do Senhor que alcança a nossa vida, é a bênção do Senhor que alcança o nosso lar. Aleluia. Bendito seja Deus. Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus. No verso 23 a palavra vai dizer: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Deus vai salvar. Tira da sua vida, tira do meio de vocês os deuses estranhos, tira do meio de vocês a idolatria, tira do meio de vocês aquilo que impede vocês de se aproximarem de Deus. Incline o vosso coração ao Senhor. Irmãos, muitas das vezes o nosso coração se inclina, começa a se inclinar para as coisas da carne. Muitas das vezes o coração, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. O homem, por mais que esteja firme, por mais que esteja em pé, ele é pura vaidade. Todos nós estamos sujeitos a cair. E muitas das vezes ali a tribulação, a tentação é grande, a gente começa a inclinar o coração para fora do propósito de Deus. Mas o Senhor está falando: inclinai o vosso coração a mim. É tempo, amada igreja, de nós inclinarmos mais o nosso coração a buscar a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando o povo de Deus ele se volta para Cristo, começa a acontecer milagre, começa a acontecer sinais. O impossível de Deus começa a acontecer na nossa vida, começa a acontecer na nossa família, começa a acontecer através da nossa vida, porque a presença de Deus passa a habitar na sua vida. E aonde a presença de Cristo habita, começa a acontecer libertação, começa a acontecer milagres, começa a acontecer sinais do céu. Aleluia, Jesus. A campanha está se findando. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A campanha está se findando. Talvez você esperava ouvir outra palavra nessa noite, mas a palavra do Senhor para nossas vidas, me inclui nessa mensagem. A palavra de Deus para os nossos corações é que nós venhamos buscar mais, que nós venhamos continuar no caminho, a perseverar na presença dEle, e venhamos tapar todas as brechas. Porque quando a igreja se mantém na posição, na presença de Deus, às vezes pode até demorar para a gente, mas a resposta chega, a providência de Deus chega, porque há uma promessa de Deus sobre a vida da igreja, e a promessa é: não te deixarei e não te desampararei. Aquele que tem compromisso com o Senhor tem compromisso com ele. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel para suprir as suas necessidades. Aleluia, Jesus. Mas cabe a nós rever os nossos conceitos. Senhor, há em mim a necessidade de um conserto? Há em mim, Senhor, a necessidade de um conserto na tua presença? Se há, Senhor, agora eu quero fazer esse conserto. E quando o povo de Deus se coloca em tal posição na presença de Deus, as bênçãos do Senhor começam a se derramar. Em nome de Jesus. E o povo do Senhor triunfa. E o povo do Senhor triunfa sobre as lutas, sobre os problemas, sobre as adversidades, porque é o Senhor quem nos segura, quem nos toma pela mão direita e quem nos sustenta. Fica essa palavra para os nossos corações, igreja do Senhor. Não perca a esperança. Essa campanha está se findando, mas o agir de Deus continua nas nossas vidas, continua nas nossas famílias, mas permaneça na presença do Senhor. Observe o que essa mensagem quer dizer para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nessa noite, e que nós venhamos a prosseguir olhando para o alto, que é Jesus Cristo de Nazaré.